estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. E esse episódio está diferente, vocês devem estar percebendo um ambiente diferente, porque nós teremos agora uma série de episódios especiais gravados num evento aqui no Parque Diamante, em Capivari, o Potencialize Business. E nós receberemos aqui alguns palestrantes desse evento, como é o caso da Tati Escremin, essa nossa palestrante que vai contar a sua história. Então, deixa eu apresentar a Tati e já também te agradecer por ter tirado esse momento que você nem deu sua palestra ainda, então tá com aquela vibração diferente, com aquela emoção pré-palestra, mas nos deu a oportunidade de escutar um pouquinho da tua história. Então, a Tati, ela é contadora, especialista na área tributária, ela é professora, é empresária e também é mãe da Ana Clara e do Lucas, esposa do Aguinaldo, é escritora, tem 2 livros publicados em parceria com outros autores. E a Tati tem uma empresa de treinamentos na área tributária, né? Que é a Cefaz Me Rir, muito interessante, a gente vai querer entender o que é esse Cefaz Me Rir. E a Tati tem aí produzido muito conteúdo para um público específico de contadores, tem bastante seguidores, engajamento nas redes sociais, produz muito conteúdo de valor, mas nem sempre foi assim. A Tati nasceu lá no interior e tem muitas histórias para contar de toda essa trajetória até chegar até aqui. Tati, bem-vinda ao Vivi Aprendi Podcast. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho a minha história, né? Quando tu fala interior, é interior do interior, é bem interior mesmo. E eu sempre comento que o maior desafio da minha vida foi realmente conseguir quebrar essa barreira de continuar estudando, né? Porque onde eu morava era quase impossível não ser agricultor. E o meu foco era não ser agricultor. Então, eu gosto de contar a história até para inspirar também pessoas que às vezes desanimam, né? Não vou conseguir. E eu sempre falo, se eu conseguir, todo mundo consegue. A gente dá um jeito. Tati, então já começa contando um pouquinho quem era a Tati criança, onde que a Tati viveu e quais eram as aspirações e as oportunidades que a Tati tinha naquele momento. Então, a Tati, ela morava numa cidade chamada Gravatal, né, que você conhece, mas no interior de Gravatal, né, na Sanga da Areia. Então, eu sempre brinco que eu morava no interior do interior. E que oportunidade que nós tínhamos lá, né? A gente convivia com os próprios parentes, a maioria das pessoas que ainda moram lá hoje. Até hoje lá já tem mais sítio, o pessoal gosta, assim, hoje de ir para o interior, né? Para descansar, não para trabalhar. Mas o meu núcleo era a família. E o que eu via, né? Eu via que todo mundo trabalhava na roça, porque as profissões que eu conhecia, eu sempre brinco que era agricultor, professora, padre e freira. Eu não conhecia outra profissão. E a única coisa que eu não queria na vida era ser agricultora. Porque eu via o sufoco que é, né? O meu pai trabalhava na lavoura na época de fumo, aí caía a pedra, destruía a lavoura toda. Era Natal uma vez, eu já devia ter uns 10, 11 anos, no Natal, tinha que primeiro descarregar a estufa e carregar, e aí a gente ajudava um pouquinho, o que dava, né? Eu disse, eu não quero isso pra minha vida, no Natal eu não quero carregar a estufa. Então, o meu foco era continuar estudando. Só que como, né? Aí, quando chegou o 4º ano primário, e a escolinha que eu estudava era aquela que a professora... Hoje nem escolinha tem lá, né? Não sei como que o pessoal que mora lá levam as crianças, imagino que tenha ônibus da prefeitura, mas na época não tinha. Então, tinha uma escolinha de 1º a 4º ano, todo mundo estudava ao mesmo tempo, com a mesma professora. Então, ela ensinava uns lá da 1ª série, depois da 2ª, e assim vai. Aí, quando estava acabando, eu disse, agora, né? O que eu vou fazer? Tá, e meu pai, por ele, não tinha estudado, tanto que meu irmão estudou até o 4º ano só. E eu assim, vou ter que dar um jeito. Aí a minha tia, ela é casada com o irmão do meu pai, né? Tem uma irmã freira, e ela teve lá e disse, não, olha, lá no convento, dá pra te ir pra escola. Aí eu disse, opa, pronto. Achei, né? Tá solucionado. Aí eu falei pro pai, eu vou pro convento e eu vou virar freira. Porque eu pensei assim, na cabeça de criança, prefiro rezar o dia inteiro que trabalhar na roça. Olha, o meu objetivo não era trabalhar na roça. O resto, né? Sim. Eu achava que era só isso que freira fazia na época. Aí eu lembro que o meu pai disse, não, a única filha que eu tenho, porque eu só tenho um irmão, né, só nós 2, a única filha que eu tenho não vai ser freira. Eu não tinha nada de aptidão para isso, né, mas era a solução que eu estava enxergando naquele momento. Aí, no fim das contas, ele falou com a minha avó, que foi no Travessão, inclusive, pertinho de Braço Norte, e ela morava do lado da escola, e eu morei com ela 4 anos e estudei lá, então eu consegui terminar o 8º ano.
E depois, nesse meio tempo, meu pai saiu, eles saíram da Sanga da Areia e foram para o Rio do Poço. Daí já tinha ônibus para ir para a escola, aí já as coisas já melhoraram um pouco. Aí eu já voltei a morar com eles e fiz o ensino médio, que na época a gente chamava de segundo grau, né? Sim. De auxiliar de contabilidade. Então, meio que eu fui para a área contábil, não foi por um sonho, porque eu não sabia quando era criança que existia. Eu acho até que eu soube que existia quando eu já estava terminando ali o ginásio, que eu fui ver o que dava para estudar. Eu assim, o que eu vou fazer? E eu não queria ser professora. Olha como são as coisas. Eu não queria ser professora de jeito nenhum, né? Porque eu achava que eu não tinha aptidão para isso. E eu acho que até não tenho para crianças, né? Que tem que ter todo um traquejo, é tudo diferente. Então, assim, não, eu não vou fazer nenhum curso, porque hoje não é profissionalizante, né? O ensino médio. Sim. Na época era. Então, acho que eu vou fazer contabilidade. E eu gostei bastante, realmente, da contabilidade em si. Fiquei aprendendo a fazer razonete, que é umas coisinhas assim da contabilidade. Eu só gostei. Aí, quando eu terminei o ensino médio, aí veio a questão da faculdade, né? Aí outro desafio, e agora? Eu não trabalhava ainda, comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego foi num posto de combustível. E eu era recepcionista de posto de combustível, que foi, na época, uma ideia, né, do filho do dono da rede de postos, que, vamos colocar uma coisa diferente, trabalhar com atendimento e vamos colocar recepcionista. Então, a ideia era conversar com os clientes, oferecer um café. Tá certo, não tenho experiência de nada, né? Vamos lá. E aí, comecei a trabalhar, mas é óbvio que eu não gostei, porque eu achava... Eu sou um pouco tímida, assim, eu digo que eu falo muito da área que eu trabalho. Botou eu ali com o microfone na mão, eu falo. Mas quando é outros assuntos, eu sou um pouco travada, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de desenvolver. E aí chegar e abordar a pessoa, fechar algum assunto, e eu tinha 18 anos, né? Sim. Aí, sei lá, eu não tava curtindo muito. Aí eu sei que depois eles não gostaram também, que não era só eu, eram outras meninas, cada uma no posto, e eles viram que não tava dando diferença a questão de faturamento, que no fim das contas é o que as empresas buscam, né? A gente vai acabar então com a função de recepcionista. Se quiserem, tem vaga para frentista. Aí eu assim, agora, né? E aí eu descobri nesse meio tempo que a empresa pagava faculdade, pagava metade da faculdade. Aí eu fiz a conta, na época eu nunca esqueço que eu ganhava R$180 por mês, que era o salário mínimo da época. E a faculdade era 216. Aí eu assim, peraí, que se eles pagam a metade, né? Ainda vai sobrar um dinheirinho pra eu me virar. E assim eu fiz. Aí nisso eu já tinha feito o vestibular, estava começando. Então eu vou para frentista, eles pagam a metade da faculdade. E aí eu descobri que quem era o contador da empresa, porque era um grupo de empresas, tinha posto, Vocês devem conhecer, devem lembrar pelo menos do Arroz Campeiro, a Caeté, era esse grupo de empresas. Então eu trabalhei 6 anos no grupo. Aí eu assim, descobri que era contador. Agora começou a saga. Eu sempre brinco que eu acho que hoje eu não tenho a cara de pau que eu tinha quando eu era mais nova. E eu descobri que ele era o contador e, coitado, não podia aparecer. Eu disse, e aí, tem a vaguinha lá? Não esquece de ir. E toda vez. Daí surgiu a vaga. Daí ele disse, Tati, surgiu a vaga, vai lá. Aí a psicóloga da época, a recrutadora, né? Ela disse, mas a Tati não tem perfil para contabilidade. Não tem. Agora, por que ela disse que eu não tinha perfil? Não sei até hoje. Mas depois ela mesma me contou que ela disse que eu não tinha perfil. Aí ele insistiu, não, ele deve ter pensado, meu Deus, ela tá 1 ano me pedindo essa vaga. Se ela não entrar, o que eu vou fazer? Eu imagino que na cabeça dele, ele insistiu tanto. Não, vamos tentar. E, enfim, eu fui. Trabalhei 6 anos na área contábil. E ela sempre contava que depois, como é uma empresa grande, tinha bastante entrada de pessoas, saída, ela me usava como exemplo. Que ela achou realmente que eu não tinha perfil e eu provei que eu tinha. Foi fácil? Não foi. Eu cometia erros, porque eu não sabia nada de escritório, de fazer uma guia, eu tive que aprender tudo, né? E às vezes quem está ensinando não tem aquela paciência, né? Sim. Enfim, mas deu certo e eu gostei da contabilidade, eu queria ter continuado, né, na área de contabilidade. Aí passou os 6 anos, eu me formei, né, em ciências contábeis, e aí eu casei e fui para Florianópolis, porque o meu marido, que na época era noivo, ele trabalha com tecnologia e ele foi trabalhar em Florianópolis. Trabalho, inclusive, na mesma empresa desde sempre. Aí eu assim, agora eu vou mudar tudo, né? Vamos para Floripa. E eu não conseguia trabalho na área de contabilidade. Não conseguia. Tudo que aparecia para mim se quiser ICMS. E eu tinha pavor, horror ao ICMS. Porque eu vi o pessoal trabalhando nessa área, eu não quero isso, muda toda hora, é um horror. Só que no fim eu fiquei 5 meses agoniada que eu tinha que trabalhar. E eu disse, então eu vou encarar esse ICMS. Aí eu trabalhei numa empresa de móveis e eletrodomésticos, tinha várias filiais, hoje tem mais ainda, era grande, na área de ICMS, né?
Ainda assim, não era o que eu queria. Eu estava sempre pensando, eu quero ir para contabilidade, porque eu gosto de fazer lançamento contábil. Era o que eu gostava de fazer. E aí começa por ICMS, e muda aqui, lê legislação. Aí uma outra coisa, quando eu fui escolher, né, a faculdade que eu podia pagar dentro do... E a empresa, claro, ela pagava metade, tinha a ver com alguma coisa dentro da empresa, né? Não ia pagar, por exemplo, sei lá, arquitetura se a empresa não tinha nada, né, relacionado a isso. Aí eu vi ali contabilidade, eu pensei, cara, eu nunca vou ficar desempregada. Né, que foi uns cálculos na época, perguntando para um para outro, nós não tínhamos o Google, né? E aí todo mundo falou, não, contabilidade, realmente. Aí fiz ali fui para contabilidade. Realmente nunca fiquei desempregada e nunca fiquei sem trabalho. Isso realmente se cumpriu, né? Aí eu estava fazendo a contabilidade, vim para Floripa e não consegui, fui para o ICMS. Aí por aqui, ler legislação dali, e na época eu também não quis fazer direito porque eu não gostava de ler legislação. Então, tu vê que a gente acha que não tem aptidão para alguma coisa, só que a vida foi trazendo, e eu disse, vamos lá, vamos ver o que vai dar isso, né? Aí depois passou um tempo, eu fiquei 4 anos nessa empresa, não gostando, olha só, do ICMS, mas eu gostava da empresa, né? Então tem tudo isso que a gente pondera. E aprendi muita coisa, inclusive a ler mais, porque tinha um tempo, na primeira hora do dia tu tem que ler legislação, para ver se mudou alguma coisa. Então, eu comecei, por exigência da empresa, a desenvolver isso, de ficar estudando, de ficar preocupada se ia mudar ou não, né? Aí, trabalhei 4 anos assim, depois pedi, não quero mais essa área, eu quero ir para contabilidade, que é o que eu queria. Não, Tati, eles tinham contadores bons, não tinha ninguém para sair, né? Como é que eu vou te tirar daí e colocar na contabilidade se a gente, né, tem gente aqui para isso? Então, eu vou sair, porque eu quero contabilidade. Aí, o meu antigo chefe da empresa de Tubarão foi para lá e me chamou para trabalhar no escritório dele. Na área de contabilidade, mas eu ia fazer contabilidade um pouquinho de fiscal. Desse, já é alguma coisa, né? Já estou migrando para o que eu queria. Nesse meio tempo, já estava no aviso, estava tudo certo para ir trabalhar com ele, veio a oportunidade na consultoria. Aí eu disse, não, eu não vou porque eu dei a palavra. Meu pai ensinou que palavra é palavra e eu sou assim até hoje, eu não vou. Aí uma colega do trabalho preencheu meu currículo e mandou. Porque ela ficava, Tati, tu tem que ir. Eu disse, não vou. A Mayra, o nome dela é Mayra. Não vou, eu já dei a palavra. Não, tu tem que ir. Ela foi lá preencher e mandou. Aí me chamaram. Aí eu disse, mas como que me chamaram se eu não mandei? Eu disse, eu mandei. Olha. Aí eu disse, então eu vou lá. E aí eles me chamaram. Né? Daí eu acabei, conversei com ele, disse, ele disse, no fundo eu sabia que tu não ia vir, não sei porquê, eu sabia que não ia dar. Fui para a consultoria e trabalhei quase 9 anos. E aí na consultoria especificamente fazendo o quê? ICMS. Olha só. ICMS, IPI e ISS. Né? São os 3 tributos que eu trabalho até hoje. Na verdade, eram impostos estaduais, municipais e o IPI, que é federal, né? Aí depois, quando eu trabalhei por conta, eu eliminei alguns e fiquei só com os 3, porque imposto no Brasil, né? A gente não tem como abraçar todos, né? Então, hoje eu trabalho com ICMS, ISS e IPI. Aí eu fui para a área e aí, claro, é um novo aprendizado, é muito mais estudo, né, do que a gente tinha. Mas aí eu aprendi a gostar. Foi ali, na consultoria, que eu assim, poxa, eu gosto disso. E aí tu tá assim, porque a consultoria que eu trabalhei, nós na área chamamos de consultoria varejão. Hoje não é a consultoria que eu trabalho, hoje é uma consultoria bem mais personalizada, direto, olhando no olho do cliente, é diferente. A consultoria que eu trabalhava é o varejão, tu fica lá atendendo o telefone, cliente liga, pergunta um negócio de combustível, daqui a pouco outro liga, pergunta de cerâmica, daqui a pouco outro do varejo, e o e-commerce. Em vez de tudo. É bem difícil no começo, tu fica meio apavorada, assim, porque, assim, meu Deus, eu trabalhava numa loja de móveis eletrodomésticos, né? Trabalhei, claro, numa beneficiadora de arroz, eu sabia coisa de tecelagem, mas e agora? Né? Vem um negócio de cerâmica, eu não sei, vamos estudar. E aí tu começa a desenvolver isso mesmo, de estudar, de tentar acalmar, porque eu sou ansiosa, muito. E aí me ligava, eu não sabia, eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Vamos estudar. Então eu passava o horário de almoço estudando, à noite estudando. Na época mudou o Simples Nacional, eu nem sabia do Simples, porque eu nunca tinha trabalhado numa empresa do Simples. Aí saiu uma lei desse tamanho, eu levava a minha filha, que daí eu tive a Ana Clara, ela vai fazer 18 anos agora em agosto. No meio desse rolê todo eu tive ela, né? Aí eu levava ela pro parquinho, e ela era muito, muito ativa, né? Aí tinha um parquinho no meu prédio que era cercado, né? Ali é o lugar para ela. E eu ficava estudando, eu imprimia tudo e ficava estudando enquanto ela brincava. Às vezes eu ficava a manhã toda lá no parquinho no final de semana estudando. Então, cada momentinho que eu tinha, eu estava com coisa impressa estudando, porque, né, eu tinha que dar um jeito de aprender. Sim. E aí deu certo, fui estudando, fui aprendendo e aprendi a gostar, sim, né, principalmente. Tati, com essa tua trajetória até aqui, dá para perceber muito que
não era o que você queria, era o que você, na verdade, fugia da parte tributária, mas você falou em um momento que, nossa, várias empresas precisavam disso. Eu tinha vagas como contadora na área tributária, e várias vagas, mas na área como contadora mesmo, não tinha. Então, muitas vezes, as pessoas não enxergam justamente que nessas dores que não são resolvidas no mercado, justamente nesses nichos que falta mão de obra, ali tem uma grande oportunidade. Você percebe que foi assim com você? Que mesmo você lutando contra, não querendo ir para a área fiscal, ali você achou uma grande oportunidade para fazer o que você faz hoje? Com certeza, só que na época eu não tinha essa consciência. Sim, é difícil ter clareza muitas vezes. Exato, na época eu não tinha. A única coisa que dizer, poxa, mas eu quero tanta contabilidade e não dá, eu vou ter que mudar o que eu tanto quero. E aí não consegui, então tá, né? Eu preciso trabalhar, então vamos pro ICMS mesmo, para a área fiscal. Mas a consciência de que ali era a oportunidade que eu estava precisando, eu não tinha. Sim. Né? Eu só fui sendo levada, digamos. E aí depois você acabou passando por problemas pessoais, com seu filho doente. Aí você se desligou da empresa de consultoria. Foi, eu tive uma fase assim bastante difícil. Eu gostava muito da consultoria e eu sempre dizia, apesar de ser, que o ritmo era alucinante. E depois, com o tempo, a gente foi vendo, e o que aconteceu com os colegas também, que a gente tem um prazo de validade de trabalhar com essa intensidade. Porque a intensidade, quando a gente fala que é varejão, é um atrás do outro, uma ligação atrás da outra, não tem tempo de nada, e tu também responde por escrito. Então eu cheguei, antes, né, de falar do problema que eu tive de saúde com meu filho, eu cheguei a ponto de ouvir uma coisa e escrever outra. E aí eu só não consegui, ter a habilidade de falar uma coisa e escrever outra, porque daí eu escrevi o que eu falava. Mas eu escutava uma coisa aqui, de uma consultoria, que estava respondendo outra de outra coisa, totalmente diferente. Aí dava aquela revisada, é isso aí, vai. Então, imagina, 100, 110 ligações por dia e respondia 100 por escrito. Então, era alucinante. Tu saía de lá, até hoje, eu tenho trauma de telefone. Eu sempre falo, quer falar comigo, não me liga. Porque não dá, eu não consigo ouvir o barulho do telefone. E isso aconteceu com vários colegas, né? Mas o que me motivou a sair realmente foi... Aí eu tive o meu segundo filho. E ele, desde pequenininho, na verdade, pequenininho ele tinha saúde. Quando começou, aí, porque daí levava para a escolinha. A gente não tem rede de apoio lá, né? Nossa família é toda aqui do Sul. Então, sem essa rede de apoio, era escolinha. Que com a minha filha deu super certo. Com ele, não. Então, a gente sempre fala, cada filha é de um jeito. Sim. E doente, pegava... a gente brincava que se desse alguma coisa lá em São Paulo, ele era o primeiro a ter. Era uma esponjinha de infecções. E era uma atrás da outra. Então, eu pegava muito atestado. E era correria do nada. Um dia... Isso que a escola era bem perto do meu trabalho. A professora ligou que ele estava roxo, aí tu imagina o susto. Aí ele pegou, eu não lembro mais o nome da doença, era uma outra coisa lá que deixava a pele mais arroxeada, assim. Aí era aquela correria, né, aqueles sustos, e a empresa não entendia isso, não conseguia entender ou não aceitava que antes de ser uma boa funcionária, eu também era uma mãe, né, e mãe está sempre em primeiro lugar. E aí muitas vezes meu marido faltava, às vezes eu, e ficava nessa, né. Isso foi muito desgastante, porque daí, quando ele estava mais ou menos doente, levava para a escolinha, porque eu tinha que trabalhar, e ficava aquela culpa que a gente carrega sempre, né? Me sentia a pior mãe do mundo. E quando eu ficava em casa, eu me sentia também mal, porque eles precisavam de mim no trabalho. E aí chegou um ponto que daí o meu filho já tinha tomado umas 12 vezes antibiótico, ele tinha 1 ano e pouco. Nossa. Aí eu joguei a toalha, deu só, não consigo mais, não dá, eu vou sair. E ele pegou a pneumonia, né? Foi assim, agora, e receio tinha de um conhecido que perdeu um filho com isso, com pneumonia, daí pronto, né? Eu disse, não, agora eu vou para casa e acabou, não volto mais trabalhar. E aí foi o que aconteceu mesmo, eu saí do trabalho sem perspectiva, só que eu queria resolver esse problema. E aí o meu filho não teve mais nada, então a saúde dele, em 4 meses, eu só fiquei em casa com ele cuidando, né? Melhorou da pneumonia, ele já pegou 2 vezes, inclusive, mas nunca foi internado, nada. E melhorou. E aí ficamos 4 meses assim, cuidando igual uma joia preciosa, que na verdade é, né? Que é assim que os filhos são pra gente. Aí quando passou esse tempo, que eu vi que, ele tá bem, né? Não aconteceu mais nada. Eu vivia na emergência, que passou uma vez 15 dias, e a moça da recepção disse, olha, Lucas, quanto tempo? Eu disse, meu Deus. Né? Em Florianópolis, que é cheio de gente, né? Não era uma cidade pequena. Então, daí eu saí do trabalho, fiquei esses 4 meses, assim, só cuidando dele. Aí matriculei ele só à tarde na escola. E um cliente, na época da consultoria, entrou em contato se eu podia dar umas consultorias para eles. E assim, eu retomei.
Aí eu ia uma vez por semana na empresa, que era perto da minha casa. E então comecei devagarinho novamente, sabe? Sim. E aí deu tudo certo. Depois a Juliana, que é minha sócia hoje, nós trabalhávamos juntas na consultoria. Ela teve problemas de saúde, né, do trabalho, inclusive, né, é burnout o nome, né? Nossa. Teve, bem sério. E aí ela também saiu para se tratar. Depois a gente se encontrou nessa empresa de consultoria, nessa empresa que não é de consultoria, é um escritório uma empresa de contabilidade. E aí a gente fez um trabalho numa empresa do cliente deles juntas. Uhum. E aí ela me indicou também para cursos, né? Que eu já fazia isso na empresa que eu trabalhava. Eu dava consultoria e treinamento também na área de CMS, que foi onde, quando entrou a substituição tributária, né? Em vigor, foi lá em 2010. E entrar um monte de produtos, ali eu vi a oportunidade. Foi onde eu comecei a ficar mais atenta às oportunidades que a área tributária dava, né? Então eu estava muito consultoria. E aí eles sempre falavam, assim, em 2 anos dá para dar curso, tal. Não fazia ainda isso, né? Em 2010 que eu trabalhava lá. Aí ia entrar um monte de produto na ST, Deus, assim, olha, posso montar o curso? E, né? Eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou dar um treinamento? Ansiosa do jeito que eu sou, e eu emagreci 6 quilos na época da ansiedade. Mas vai lá, eu vou ter que fazer isso. E eu adorei, né? Eu fico ansiosa, eu não durmo à noite até hoje, mas na hora que eu tô ali dando aula, eu gosto, né? É prazeroso. É a mesma coisa na palestra. Eu fico ansiosa, fico agoniada, aquele frio na barriga. Começa, poxa, é aqui que eu gosto de estar. Então é um sentimento bem doido, né? Uhum. Aí em 2010 comecei esses treinamentos. Aí depois que eu saí, a Juliana me indicou e eu comecei a dar treinamentos pontuais nos sindicatos de contabilidade, né? No Sindiconte. Bem pontuais, por causa da agenda, por causa do meu filho, né? Que eu não queria ficar com a agenda cheia. Uhum. Só que, assim, para quem gosta de trabalhar, a gente começa a olhar, aí fala com meu marido, olha, será que dá para eu viajar para tal cidade? Aí ele olha a agenda dele, dá sim. E aí comecei a colocar curso. Quando eu vi, eu tava com a agenda cheia, o meu filho tava bem, né? Passou essa fase ruim. E eu tava com a agenda cheia viajando no estado inteiro. Uma hora eu tava no oeste, aí fazia 5 cidades lá, daqui a pouco fazia Jaraguá do Sul, Joinville, São Bento do Sul. Daqui a pouco tava aqui Criciúma, Araranguá, Tubarão. Então tava bem assim a agenda, não parava mais de viajar. E a Juliana, que é minha sócia também. Cada uma que ela trabalha com o Imposto Federal, né? E eu com o ICMS, que é estadual. Aí a gente se encontrou nessa empresa, aí a gente viu que tinha um problema ali nessa mesma empresa, tinha um problema de CST, que é um código que tem lá na área de tributária, que identifica a tributação. Então, tanto no ICMS tinha muito erros, quanto no PIS e COFINS, que é o que ela estava olhando. Daí eu ainda falei, nossa, Juliana, isso aqui tá tudo errado. Ela disse, no que eu tô olhando também. Aí ela disse, Tati, vamos montar um treinamento, assim, de código. Eu pensei, meu Deus, esse é um treinamento muito chato. Porque tu vai ficar falando, o 40 tu usa para isso. E ela vai dar um curso de 8 horas, assim, não tem como. Ela assim, vai por mim. Ela sempre fala, fica comigo que tu cresce, né? Ela brinca sempre. Eu disse, então vai. Né? Até hoje, sempre que eu fui com ela, deu certo. Eu disse, então vamos montar. Deu 8 horas ali, na correria ainda, tá? Porque daí tu começa a arrumar exemplo, né? Sim. E aí tu vê muita prática também, né? A gente tinha muita prática na consultoria e vê onde era dor, onde o pessoal errava muito. Beleza, fizemos esse curso interno. Vamos oferecer para o sindicato? A gente, que daí a FECONTESC, né? Pegamos e viajamos o estado inteiro. Ficamos 20 e poucos dias viajando, né? Dando esse curso. Aí a Cefaz-Merir nasce. E aí a gente pensa, não, vamos fazer... A ideia da Cefaz-Merir já estava prontinha, só que a gente não conseguia parar. Depois desse curso junto, cada um seguiu sua agenda de novo. E a gente se encontrava de vez em quando e curso. Presencial, né? Sempre na estrada, correria daqui, viajando à noite. Aprendi a dirigir para isso, tive que aprender e tirar todo o medo que eu tinha. Olha só. Na verdade, eu não tinha medo, eu tinha pavor. Superando. A direção foi uma, para mim, até hoje ainda, se eu vou para uma cidade desconhecida, eu já fico assim, né? Sabe aquela ansiedade, meu Deus, será que vai ser confuso? Tanto que eu tenho as cidades que eu não gosto de dirigir e tem as cidades que eu gosto. De tanto que ia. Mas deu certo, né? Eu acabei aprendendo. Aí a gente estava cada uma para um lado, conversamos sobre a empresa, mas nunca dava de sentar, porque era online, né? O que a gente queria fazer, a gente queria ir para online, mas nunca dava tempo. E isso é uma coisa também que a gente faz errado. Tem um sonho, um objetivo, mas tu coloca tanta coisa na tua agenda que não vai sobrar espaço para te realizar aquilo lá. Se depende só de ti, não tem como. Uhum. Aí veio a pandemia, né? A pandemia realmente foi ali o corte, né? E aí eu tava em Lages, dando curso em Lages, aí veio o lockdown. E eu aí, como eu tava desconfiada, eu fiquei, que Lages, né? O ônibus vai lá, porque quando era fácil ir de ônibus, eu ia de ônibus, se não, eu ia de carro. Aí eu disse pro meu marido, acho que eu vou de carro, porque se der o lockdown que estão falando, eu não tenho como voltar. E realmente aconteceu, eu tava no meio do curso,
fecha tudo, né? E ela tá... Em meio de um curso, fecha tudo. A gente terminou de teimoso, né? Porque tava no meio. Eu disse, não, vamos terminar. E depois realmente fechou tudo. E a Juliana, se não me engano, tava em Goiás, São Paulo, não sei. Ela tava fora também, ia dar uma aula de pós, o lockdown também. E ela ficou lá no hotel uns dias para depois voltar embora. E aí a nossa agenda toda bloqueada, né? E agora? O que a gente vai fazer? Porque nós pagamos as contas, né? Pelo nosso trabalho. E aí a Juliana disse, Tati, eu acho que agora o nosso plano vai ter que entrar em ação. Porque o que nós vamos fazer? Vamos para online? Aí ela começou a pesquisar, que ela é muito melhor que isso em eletrônico, estudar essas coisas assim. Ela começou a ir atrás, tem um microfone bom. E eu tava usando aquele de lapelinha, que me enlouquecia aquilo, né? Me deixava no estresse danado. Assim, não, vi um microfone bom. Vamos lá, é caro, mas vale a pena. Compramos cada um o seu, né? E aí ela na casa dela e eu na minha. Aí compramos a câmera e começamos as aulas. Começamos a fazer live. A primeira live que eu fiz pelo Instagram, parecia que eu ia, sabe? Tu fala toda vez e de repente eu tenho que falar ali pro pessoal que tá online. Eu fiquei nervosíssima. Aí eu assim, meu Deus, por que eu tô nervosa, né? Sim. Isso é uma coisa que eu já faço. Mas isso daí é aprendizado. Hoje é bem tranquilo, assim. Aí, qual é o melhor aplicativo para te fazer a aula e transmitir pelo YouTube? Então, tudo isso a gente teve que aprender, estudar, aprender a configurar. Então, foi um desafio grande também. Sim. Ô, Tati, muitas pessoas começam a sua trajetória, vamos pensar num jovem, está começando a sua trajetória profissional, está indeciso ainda se está no caminho certo, se não está. Mas quando vem a primeira objeção, o primeiro obstáculo, acaba desistindo. Ou não se dedica o suficiente, não quer comprar aquele ônus para depois ter o bônus. Durante toda a tua trajetória, ficou muito claro que foram vindo um obstáculo, outro obstáculo, outro obstáculo. O que tem dentro dessa tua mentalidade? Que quando tem um obstáculo, vai lá e consegue superar. O que te move nesse sentido? Quando vem essa objeção, quando vem esse problema, como que é a tua forma de pensar? Olha, eu acho que eu nunca parei para pensar assim exatamente, cara, por que eu tento ultrapassar o desafio, né? Porque a coisa tá ali, a gente tem que dar um jeito. Que eu não me conformo ficar na mesma. E eu sempre pensava, isso é verdade, assim, eu sempre, como se eu estivesse falando mentira, né? Mas enfim, eu sempre pensava, cara, eu não passei tanto trabalho para estudar, porque realmente aquela lida de eu morar lá no interior, sendo criança, me impor, aquilo foi difícil. E se eu tive que passar por isso, claro, a gente não vai falar de todos os problemas, mas foi muito difícil esses 4 anos até do ensino ali, terminar o ginásio, né, que hoje é o fundamental. Aquilo ali foi muito difícil para uma criança passar, longe dos pais, né? E aí depois veio a faculdade. Se eu nunca, não posso ter estudado tanto para parar nisso. Né? A gente tem que continuar, tem que dar um jeito. E também ser cercado de pessoas que também pensam assim, que querem evoluir, né? A Juliana, a gente é sócia, ontem ainda a gente teve reunião com outros, nós temos mais 2 sócios, e a gente falou que a gente trabalha junto faz muito tempo. Nós trabalhamos na consultoria. Por que a gente resolveu ser sócia? Porque a gente sabia como uma funcionava, como a outra funcionava, e a gente nunca brigou, nunca chegou nem em discussão. E a gente tem pontos de vista diferentes. Então, estar cercado de pessoas que te empurram ajuda muito. E ela me empurra muito. E eu empurro ela em algumas coisas, né? E a gente se complementa. A Juliana é mais criativa. Eu já não sou tão da criatividade. Eu sou mais organizada. Eu sou mais de tudo para ontem. Ela é mais, depois eu faço isso. Bem coisa de pessoas mais criativas. Eu preciso me inspirar para fazer, daqui a pouco eu faço. E eu já quero tudo pronto. Tudo assim. É um sufoco com a equipe, porque, tá demorando. Vamos lá, gente. Então, tô me policiando para também tentar não ser tão, né, querer as coisas tudo para ontem, porque cada um tem um ritmo. Sim. Né? Mas o que eu sempre penso mesmo é isso. Eu não cheguei até aqui para desistir. E toda essa trajetória, todo esse sufoco que eu passei, todas essas quebras, né, de desafios para nada, então vamos continuar. E você tem essa questão, assim, de visualizar o futuro? De enxergar como vai estar o Cefaz Miguel daqui 5 anos? Total. Como vai estar, quem a Tati vai ser daqui 5 anos? Você tem isso de enxergar o teu horizonte? Tenho sim, muito, né? A gente tem a Cefaz Miguel. Deixa eu te explicar o que é a Cefaz Miguel também, né? Conta. A Cefaz Miguel, ela a gente diz que é a Netflix
do setor tributário e do setor contábil. Tanto que ela tem a aparência da Netflix também, assim, são aulas, né, trilhas, a gente chama de trilhas de conhecimento, e nós temos cursos completos também. Então, o curso da reforma tributária, que inclusive é a palestra que eu vou dar hoje, já está lá. O que claro, a gente só coloca o que já tem lei. Porque na nossa área tem muito boato, tem muito projeto de lei que não passa de projeto, né? E o pessoal fica às vezes alucinado porque, falaram que vai ter tal coisa, tá? Onde é que tá isso? Já está sofrendo por antecedência. Exato. E às vezes o projeto não passa de ser um projeto. Então a gente só trabalha com legislações publicadas, né? Que a gente quer agregar, ajudar o contador, porque realmente o pessoal, a gente fala muito que, tem que estudar, e tem que estudar. É uma área que tu tem que estar toda a vida estudando, não dá para parar nunca. Só que no dia a dia é muito pesado, é obrigação acessória para entregar toda hora. Daqui a pouco cai uma malha fiscal, tu tem que resolver um problema de pendência ali que apareceu para o cliente. E tá tudo certo, mas o Estado está dizendo que tá errado, então tu tem que provar para o Estado que não tá errado. Então, assim, o dia a dia é muito pesado. Então, e o que a gente viu também? Só para explicar o formato da Cefaz Meir, né? Na consultoria, é sempre muito separado. A Tati só trabalha com ICMS, ISS e PI. A Juliana, ela trabalha com PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e Contabilidade. Aí eles me perguntam um assunto X, aí eu respondo. Tá, e o PIS e COFINS? Não sei. Eu vou te passar agora para a Juliana, ela vai te responder. E aí a pessoa tem que explicar tudo de novo para a Juliana, como é que funciona, para ela responder. Aí se tem outra dúvida do ICMS, volta para a Tati. Então, na consultoria fica essa judiação, fica de um lado para o outro, sabe? E muitas vezes o mesmo assunto tem uma lógica no ICMS e outra completamente no outro imposto. E isso é muito difícil de explicar se não tiver junto. E aí a Cefaz Meir nasceu com esse objetivo, é facilitar a vida. Então a gente dá aulas, né? As aulas temáticas é toda terça-feira ao vivo. A gente faz aula ao vivo para o pessoal poder perguntar, né, para a gente as dúvidas que tem. E dependendo do tema, está nós duas. Então, a gente vai falar sobre industrialização por encomenda, que é um assunto bastante complexo. Tanto que deu 4 horas de aula, assim. A gente divide em 2 aulas no máximo, 2 horas, que é para o pessoal poder estar ao vivo e não afetar tanto o dia a dia. Aí, na outra semana, a gente continua. Então, aí a Tatiane entrou explicando como que era o ICMS, o que era industrialização por encomenda. A Juliana fala do tributo federal. Então, a gente explica se pode, se não pode. Então, todas as visões possíveis a gente traz na aula. Que é realmente para a pessoa assistir a aula e dizer, já sei o que fazer, né? Então, a gente tem as trilhas de conhecimento, toda terça feita essa aula. Então, a empresa vai fazer 4 anos agora em outubro. Então, imagina a quantidade de aula que já tem, né? E aí, e nós temos os cursos completos. Então, tipo, reforma tributária, tem uns de aplicações financeiras. É totalmente voltado para a área de contabilidade e para a área tributária. Sim. E Tati, uma questão que foi um ponto-chave aqui na tua trajetória, que de certa forma foi um ponto de inflexão, que mudou a tua trajetória, foi a história da maternidade. Que talvez a primeira filha não afetou tanto assim, embora afete, porque muda a velocidade, mas o segundo filho realmente fez você dar uma guinada, mudar de direção. O que você... qual que é o teu ponto de vista? O que você observou dentro de toda a sua trajetória e você observa com relação à maternidade e à carreira das mulheres? Porque, de certa forma, tem um pouco de diferença entre a carreira dos homens que se tornam pais e a das mulheres que se tornam mães, né? O que a tua experiência trouxe de aprendizado e qual que é a tua visão sobre isso? Eu vi esses tempos um meme, né, um videozinho que, assim, meu Deus, é muito isso. Tá 2 pessoas por uma corrida, tá uma mulher e um homem. E o homem tá livre, pulando, correndo. E ela tá lá atrás, juntando um filho, juntando uma sacola do supermercado e lavando uma louça e correndo atrás dele. E ele tá lá a quilômetros de distância. Eu assim, meu Deus, é a verdade isso. Porque é muito mais fácil. E assim, não é vitimismo, não. Porque é uma realidade. É muito mais fácil para o homem e para uma mulher sem filhos. É muito mais fácil, né? Sim. A pessoa... Só que eu sempre brinco que a gente demora mais, mas chega lá também. Então, se a gente se comparar, a gente vai se frustrar. Porque não tem como. Tem exceções, né? Tudo na vida tem exceções. Mas na minha realidade, eu cheguei onde eu queria? Ainda não. Que é como tu falou ali da Cefaz Meir. Eu tenho vários objetivos, né, a serem cumpridos. Que eu quero, né, que aconteça. Mas eu demorei bem mais do que colegas homens e mulheres sem filhos. Mas eu cheguei lá onde eu queria também, devagar. Aí eu tenho os meus
eu me comparo comigo mesma. Como que eu estava um ano atrás? Como que eu estou agora? O que eu tenho que aprender mais, né? E eu consigo também. Demora mais, Sim. né? Mas eu consigo. Agora os meus filhos estão grandes. A minha menina vai fazer 18 e o menino vai fazer 10. Né? Com ela foi mais fácil, porque ela não tinha doente. Ela não era doente, ela ficava, né, na escolinha. Só que eu também não tinha muito tempo, porque eu chegava em casa e tinha todas aquelas coisas de fazer comida para outro dia, né? Aquela correria que a gente tem que fazer. Com ele eu tinha um desafio muito maior, mas às vezes esse desafio me moldou, né? Tudo que eu sou hoje. Eu tive que me remodelar, que me reinventar, né? E, então a gente consegue, só demora um pouco mais, né? Sim. E se a Tati hoje pudesse se encontrar com a Tati criança, aquela Tati sonhadora que não via oportunidades, que tinha medo de você ter que ser freira, de trabalhar na roça. Trabalhar na roça. Freira, né? Que não tinha aptidão para ser freira, né? Mas tinha medo de trabalhar na roça. E se você pudesse falar alguma coisa para a Tati criança, ou agradecer, ou consolar, o que a Tati adulta falaria para a Tati criança? Isso. Aí eu fico até emocionada, porque eu consegui, né? Peraí. Eu consegui, eu quebrei O que seria o meu futuro? Trabalhar na roça. E assim, eu adoro o interior, eu amo. Eu tenho um sítio e eu gosto de ver ali, né? Eu fiz plantação. Quando eu fui pro oeste, eu ainda falei pro meu marido, poxa vida, passei em tanta roça legal, queria bater foto, queria olhar. Porque eu gosto disso, isso lembra a minha infância, mas eu não queria trabalhar lá, né? Uhum. Isso estava fora do meu objetivo, porque eu queria mais do que aquilo. Embora, eu chamo de uma ambição mesmo, só que não aquela ambição ruim, né? Eu queria quebrar isso, eu não quero trabalhar na roça, porque eu via minha mãe cuidando de estufa, que hoje é tudo eletrônico, não era, tinha que colocar lenha ali, passar a noite cuidando, se ficasse frio, o fumo lá ia estragar. Eu assim, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida, né? Deve ter mais coisa além disso aqui, que não é possível. Sim. Então, acho que assim, deu certo. Deu certo. E os teus pais são vivos? São jovens ainda. E o que teus pais, se já tiveram alguma conversa nesse sentido, eles já expressaram o que eles sentem de você ter sido tão insistente em ter saído, se afastado, morar com a tua avó, ter conseguido suportar essa distância, saudade, né? Aquele aconchego da mãe. E ter conseguido... Eles já te falaram, já expressaram alguma coisa sobre isso? Não falam tanto assim. A gente vê que eles ficam felizes, né? Que deu certo o que eu queria, mas a gente quase não fala muito sobre isso. Quando eu viajava muito, eles sempre queriam saber, como é que é lá, como é que é a palestra, tu gosta? O meu pai disse que não sabe, ele não consegue entender o que eu faço. Ele disse que não dá, ele não entende. Ele sabe que eu dou aula e é isso. A minha avó, que eu morei com ela, né? Ela me ajudava muito, ela estudou pouco também. Mas ela me ajudava, quando eu era pequena, a estudar. Ela ficava fazendo as perguntas para mim, ela ia assim, perguntar para ver se eu sabia. Lição. Ela me ajudava bastante nisso. Meus pais não tanto. Mas ela era mais preocupada com o estudo até. Eu acho que ela tinha mais essa noção de que, né, era importante. Que era importante para mim, Ô, Tati, e essa tua mentalidade de crescimento, esse teu entusiasmo em querer estudar, tu acha que isso era algo teu já? Ou tinha alguém que te inspirava, tinha alguma inspiração? Quando eu era criança, era meu. Era meu porque as pessoas do meu convívio não estudavam, né? Eram pessoas que... A minha avó paterna, no caso, eu estava falando da materna, né? Que eu morei com ela. A minha avó paterna, ela era analfabeta. Ela não sabia nem escrever o nome dela, não sabia fazer nem conta, ela não entendia nem coisas de dinheiro. Mas, em compensação, era uma pessoa super sábia, assim. Dava de conversar com ela horas, né? O meu pai é semi. Ele aprendeu depois, na época, ele chamava de Mobral, eu acho, que é que eles vão lá estudar rapidinho. Sim. Mas sabe ler, né? Se vira. Então, as pessoas do meu convívio estudaram muito pouco. E a única coisa que eu pensava tem que ter mais coisa do que isso, né? Não posso ficar aqui. Trabalhar na roça, não posso. Então, professora eu também não queria. Então, vamos estudar e depois a gente vai vendo o que vai acontecer. Eu sempre falo que eu não queria ser professora e hoje eu sou, né? Mas é que as coisas foram acontecendo e a gente vê, às vezes, que tem aptidão ou tenta, né? O primeiro curso eu tentei, eu vou ver. Se não dá, a gente para por aqui. Eu faço muito isso, tá? Eu sofro, mas eu tento, assim, vamos tentar. Sim. Ô, Tati, e o recado para aquelas pessoas, para aqueles jovens, ou até as pessoas que já estão na idade adulta e que não realizaram seus sonhos ainda, porque tem aquele complexo de que eu não sou capaz,
de que eu não tenho ou não tive oportunidades, que estão com aquela mentalidade se colocando para baixo? Eu acho que tem que tentar. Tem que tentar. Principalmente coisas, a minha sócia fala sempre, o que de pior pode acontecer? A gente fala muito isso, quando a gente vai tomar uma decisão na empresa, né? Ai, mas será? Vamos arriscar isso agora. O que de pior pode acontecer? Foi quando veio a Você Faz-me Rir. O que pode acontecer de pior? A gente perdeu um pouco de tempo, mas nós vamos aprender um monte de coisa. Então, vamos lá. Aliás, Você Faz-me Rir é o nome, né? Um trocadilho que é Cefaz, de Secretaria da Fazenda, que é o órgão que fiscaliza os tributos que eu trabalho, e Rir é Regulamento do Imposto de Renda. Então, a gente juntou para ficar um pouco leve, porque a ideia é as aulas serem mais leves, porque é um assunto bem pesado, né? Então, por isso Você Faz-me Rir. E eu não queria esse nome, porque eu não quero esse nome de jeito nenhum. Aí é que assim, o pessoal não vai gostar, o nosso público é muito formal. A Júlia, não, vamos que vai dar, vamos testar. Testamos e o pessoal amou. E às vezes eu estava num evento esses tempos, eu não ia palestrar, só fui o evento de contabilidade de São Paulo, e uma pessoa gritou, Você Faz-me Rir. Eu disse, meu Deus, eu não sei quem é. Aí eu disse, olha... né? Pra ver que bacana. E é um nome que marca, né? Exato. E, na verdade, todo mundo quer, no final das contas, é que sobre mais dinheiro. É o Faz-me Rir. Faz-me rir, exato. Então, fez muito sentido. Sim. Aí, no fim, eu fui falar isso e me perdi no que tu perguntou. Do que foi? Um conselho, uma palavra para aquelas pessoas que estão naquela situação de carreira que não crescem, não progridem, não conseguiram atingir as suas metas, seus objetivos, sejam jovens, sejam adultos, porque pensam que não têm capacidade, que não têm condições, porque eles não são tão bons. Eu acompanho muito o Ícaro de Carvalho, que ele é de marketing, né? E ele sempre fala do trabalho após o trabalho. Isso, então, por que não começar a fazer esse trabalho após o trabalho para ti, testando se tem muito medo? Porque às vezes a gente tem muito medo de quebrar isso, principalmente à medida que a gente vai envelhecendo, né? Quando a gente é jovem, a gente não tem nada a perder mesmo. Tudo que tu vai ganhar é conhecimento. Quando a gente está mais velha, a gente tem filho para sustentar, uma casa para manter, tem a idade que pode ser prejudicial lá na frente para conseguir um novo trabalho. E eu acho que na minha área a questão de idade não interfere tanto. Eu posso estar errada, que eu estou começando a chegar lá, né? Mas o conhecimento ainda é o principal, né? Então tenta, né? Vamos tentar, de repente, não largar tudo. Não, o meu sonho é empreender, então eu vou largar tudo e vou empreender. De repente vai fazendo isso, vamos testando, vamos começar a fazer depois do trabalho. Eu tenho uma aluna que ela estava exatamente nessa situação. Tati, eu estou na CLT, eu quero abrir o meu escritório, mas eu morro de medo. Olha, por que tu não começa a pegar trabalhos após o teu trabalho? Fala com a empresa se tem objeção, porque tem a questão ética também, né? Ela disse, não, inclusive eles já me dão trabalho para eu fazer extra. Eu disse, olha, então, tu já tá, né? Eles sabem que pode acontecer isso, tá tudo certo. O que te impede? E assim, não adianta tu querer subir, crescer ou pegar outro trabalho e querer muito lazer, porque não dá. Eu sou uma pessoa que ela organiza, eu não tenho essa, como é que é a palavra? Tati, como é que tu organiza o teu tempo? O meu tempo é organizado, mas a prioridade não é o lazer. Posso estar errando em algumas coisas, devo estar. Mas não é. A minha prioridade sempre é honrar os meus compromissos. Se eu tenho um curso semana que vem e eu não consegui preparar, porque, não sei lá, deu alguma coisa, eu vou dar um jeito, vou virar noite, vou virar final de semana, mas no dia eu vou estar lá. Né? A não ser que uma Covid impeça, né, que já aconteceu, ou alguma outra coisa mais séria. Então, de repente, isso, sabe? Tentando. Não, vamos começar para ver se dá certo. Às vezes a gente acha que tem aptidão para o empreendedorismo e não tem. A gente está aprendendo agora. Essa semana eu ainda falei com a Juliana, era tão mais fácil quando eu só dava treinamento e consultoria, porque lá o cliente me perguntava, faz assim, tu vai economizar tanto aqui tu vai pagar mais impostos, se tu mudar o leite, né, por exemplo, o iogurte, se tu botar mais leve, virar bebida láctea, a tributação pode ser menor, mas aí tu tem que mudar a fórmula do teu produto. É muito mais fácil tu fazer isso, e aí o cliente faz ou não. Aí tu explica para ele, olha, se tu ir por esse caminho, isso é sonegação, né? Tu pode levar uma multa, isso está simulando uma operação. Beleza, se ele quer fazer, ele faz. Se ele não quer, tudo bem, mas eu falei para ele como é que é o certo. Quando tu tá do lado do empreendedor, tu tem que aprender a vender ou contratar quem sabe vender. A gente tá agora a gente tá com gargalo, não é gargalo, mas o desafio agora é montar o nosso time comercial. Né? E é tudo muito difícil, porque daí vem o negócio, eu entrevistei um e ele falou de CRM. Meu Deus, o que é CRM? Esse Conselho Regional de Medicina, pensei, né? Aí eu assim, mas o que medicina tem a ver, né, com comercial? Aí fui ver lá, é um controle, né, de vendas. Falei assim, meu Deus, Juliana, tem que estudar mais. Então é bem desafiador. Os tributos é um desafio à parte, né? Eu e Juliana, a gente sabe dos tributos. Mesmo assim, a gente fica chocado quando vem a guia, né? Como assim?
isso tudo, né? Aí a gente fica do lado de, poxa, a gente falava de quem reclamava, imposto do Brasil é assim mesmo, tem que pagar. E a gente faz isso. E a gente ainda brinca, quanto maior a guia, melhor, quer dizer que a gente está vendendo, mas a gente fica chocado, né? Meu Deus, como assim tudo isso, né? Sim. Então tem muito desafio, ser empreendedor é muito fácil. Aí começa a lidar com pessoas também, com equipe, que é difícil, acho que é até o mais difícil. E Tati, olhando toda essa tua história, essa tua trajetória, qual foi a principal característica que você acha que a Tati teve para ter dado certo, para ter conseguido chegar agora nessa fase com a empresa, de ter sucesso, de estar sendo chamada para dar palestras em eventos? Qual foi uma característica principal que a Tati teve, que foi a principal responsável, o principal tempero para ter dado certo? Determinação, teimosia mesmo. Senão eu vou fazer, vou conseguir e eu vou chegar lá. E claro que eu não imaginei que seria desse jeito, assim, né? Da palestra em eventos. Eu fico sempre muito, quando alguém me convida para uma palestra, porque cursos é diferente. O curso, tu tem um curso para fazer, é técnico, é totalmente técnico, tu vai ensinar contadores, então tu vai dizer, o lançamento é isso aqui, a alíquota é isso daqui, e tu às vezes tem 8 horas para conquistar aquele pessoal. Então tu chega às vezes meio assim, daqui a pouco tu vai vendo, vai dosando como é que é a turma, se ela é mais extrovertida, se ela é mais fechada, e aí tu vai dando aula. Na palestra tu tem 40 minutos, então tu já tem que começar para o pessoal se interessar no que tá falando, que geralmente o pessoal não se interessa, né, por imposto. É igual aqui hoje. O pessoal vai falar de marketing, de vendas, eu vou falar de imposto. Com certeza eu vou dizer, né, tava tão legal, mas é necessário. Mas eu acredito que seja a teimosia mesmo, a determinação. Eu não sabia onde que eu ia chegar, mas eu queria ir, né? E eu aceito, assim, os desafios. O meu marido que fala, meu Deus, fica nervosa, mas aceita. Porque se eu pensar assim, cara, eu vou ficar ansiosa, eu não vou fazer, eu não faço nada, porque eu sou ansiosa por natureza. Só que daí convido, eu penso, mas vai ser legal, vamos lá, vamos fazer. Ô Tati, eu acredito que durante toda essa construção da tua carreira tiveram alguns nãos, algumas dores, algumas dificuldades que doeram mais. Olhando para toda essa tua trajetória, qual foi o não, qual foi a dor, qual foi a frustração que mais doeu? Doer? Que mais te impactou, que mais mexeu contigo? Olha, eu não sei se a palavra é doer. Quando eu queria ir para contabilidade, eu acho que não foi dor, mas eu fiquei assim, poxa, eu eu fiquei frustrada, porque eu quero tanto ficar na contabilidade, porque realmente se tivesse dado certo, estaria até hoje na contabilidade, né? E era o que eu queria. Daí, aí tu pensa, poxa, eu fiz uma faculdade de ciências contábeis, eu não fiz direito para ir para a área tributária. Que eu não queria ler. Eu quero fazer lançamento contábil, eu quero... E só que tem outra coisa também que aconteceu. Depois eu fui estudando legislação e eu vi que realmente eu tenho mais aptidão para interpretar do que raciocínio lógico para cálculo. Porque no caso da contabilidade, além dos lançamentos, a gente tem que analisar muito, né? Analisar planilhas, ver qual é a melhor forma para que lado vai. E aí depois eu fui vendo que realmente eu não sou boa nisso. Em números, eu olho uma planilha e eu fico nervosa. E eu sou contadora, né? Aí me manda uma planilha de Excel cheia de números assim, ai, misericórdia. Então, quer dizer, acaba que a vida foi levando para isso também, né? Sim. Então, acho que o maior não foi esse. E depois, e teve um outro, que também me motivou depois, quando eu saí da empresa, antes de sair que meu filho estava doente, eu sugeri, que daí não tinha chego online ainda com essa força, né? Eu sugeri trabalhar de casa. Aí, eu disse, olha, o que eu faço hoje, porque era atender telefone e responder por e-mail as consultorias, eu posso fazer de casa? E ele disse que não, porque a minha prioridade sempre ia ser o meu filho. Eu disse, mas já é o meu filho. A minha prioridade são os meus filhos, né? Não tem como, a gente se vira nos 30 para fazer tudo bem feito, às vezes não dá certo, né? Mas a minha prioridade sempre foi o meu filho. Aí ele falou que não. Aí ali foi bem frustrante também, porque eu trabalhei 9 anos, né? Então não teve nenhum a gente pode pensar, né? Vamos tentar, se não der certo, mas nem isso. Então aquilo ali realmente doeu. Daí, agora, então eu tentei o que E se não fosse isso, não teria acontecido o que aconteceu agora. Eu estaria até hoje, né? Porque daí eu estaria atendendo em casa, eu ia colocar uma empregada para olhar o meu filho e estaria nessa, né? E no fim foi um não que doeu na época, mas foi bom, né? Sim. Tati, nós estamos chegando ao final. Antes de a gente finalizar, redes sociais, como que as pessoas fazem para te encontrar?
No Instagram, o meu perfil é Tatiane Scremin ICMS. Eu coloquei ICMS para ser mais fácil me encontrar, mas é Tatiane Scremin com S mudo, você vai achar rapidinho. E nas redes sociais eu trabalho bastante com ICMS, IPI, ISS. Vou entrar agora assim que as coisas vão acontecendo, com os impostos da reforma tributária. Então, tudo que vai mudando, a gente vai comentando. Eu respondo caixinha de perguntas também. Até, inclusive, eu estava ali esperando, já aproveitei para responder um pouquinho. Aquilo ali eu sempre falo que é viciante. A gente começa a responder e é legal. Quando tu vê, tu passa horas ali, ó, respondendo. E aí tem também o LinkedIn. É tudo Tatiane Scremin, as minhas redes sociais, né? Só que eu acabo não trabalhando tanto com o LinkedIn, que eu tive que escolher, né? Porque não... Sim. E YouTube também, eu trabalho bastante no YouTube, tem bastante vídeos mais curtos, né? A gente tá para começar a colocar mais coisa, fazer mais live, mas tem bastante coisa no YouTube também. Joia. E essa pergunta final é passar uma régua na conta da tua vida. Se você for olhar a sua história e fechar a conta, fechar o balanço dessa história e olhasse para trás e dissesse assim, qual é a grande lição que a tua vida traz? E fosse resumir isso numa frase dizendo assim, eu, Tati, vivi o que vivi e aprendi que... Eu aprendi que com determinação a gente consegue. A gente só, como eu te falei, a gente não pode ficar se comparando com outra pessoa. Tá, qual é a realidade da outra pessoa, qual é a minha, né? Na minha realidade, eu cheguei muito bem? Cheguei. Né? Olha a perspectiva que eu tinha e onde eu estou chegando. Claro, eu não cheguei ainda, né? Tem muita coisa que eu quero fazer. Eu quero ver a Cefaz Miguel ser a escola tributária a mais, não sei se a palavra é famosa, mas a mais conhecida no Brasil. A gente está trabalhando para isso. Ela vai fazer 4 anos. Então, ela já se firmou. Agora, a gente quer, né, escalar. A gente quer chegar lá. E, então, é isso, assim. Muito bem. Então, esse foi o episódio de número 25 do Vivi e Aprendi. Todo sábado você acompanha um episódio novo às 10 da manhã na Porto Gravatá. E você também pode acompanhar os episódios no YouTube e no Spotify, nos nossos canais. E lá no Instagram, Vivi e Aprendi Podcast, você assiste os melhores cortes de cada episódio, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau e até a próxima. Tchau. Obrigada, Tati. Obrigada também.